Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 29 de maio de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do benfeitor Emmanuel. E hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 30. Evangelização dos desencarnados. Nessa obra aqui, Emmanuel, capítulo 30. Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso médico das almas, a Francisco de Assis, aos Espíritos amigos, que nos envolvam com sua infinita misericórdia, fortalecendo os nossos espíritos, equilibrando as nossas energias, nos auxiliando na caminhada. Que a tua paz, a tua misericórdia, Senhor, esteja sempre ao nosso alcance e ao alcance de todos aqueles nossos irmãos que estejam em sofrimento e que estão necessitados dela. Que essa compaixão possa trazer o conforto, o esclarecimento, o amparo para todos esses nossos irmãos que estão nesse momento em desequilíbrio, que estão nesse momento desesperançados. Fica conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, opa, um minutinho, gente, eu vou ligar aqui a bateria no computador, que eu esqueci. Pronto, vamos lá. Vamos iniciar aqui o nosso capítulo. Diz assim o nosso companheiro Emmanuel: são-nos gratas a todos nós que já nos libertamos da cadeia material, ele está falando deles, desencarnados, as vossas reuniões de evangelização. Tá? Então, eles estão agradecendo a todos os irmãos que participam, que realizam as reuniões de evangelização. Aí a pessoa vai dizer assim: eles estão agradecendo a todos os evangelizadores infantis. Não, não, não é. Eles também agradecem, claro. Não é. Quando fala evangelização, o pessoal pensa que em criança, mas nós somos crianças espirituais, lembram? Nós somos crianças espirituais. Então, toda reunião essa, como nós estamos fazendo, as que acontecem nas casas espíritas, são reuniões onde nós podemos o quê? Tomar conhecimento dos ensinos dos espíritos. E esse conhecimento se espalha entre todos os espíritos, sejam os que estão na carne, somos nós, como os desencarnados. Porque existem inúmeros desencarnados que conhecem muito menos que nós. A gente sabe disso, né? E há outros que conhecem o mesmo que nós, e outros que conhecem muito mais que nós. Então, eles aqui são dos gratas, quer dizer, eles ficam felizes com todos, né? Então, são dos gratas a todos nós. Então, é uma coisa boa para todos os desencarnados as vossas reuniões de evangelização. Alguém poderá parecer que, com essa preferência, criamos também para cá, dos limites da Terra, um círculo vicioso, onde eternamente nos debatemos. Tal opinião, porém, será erradamente emitida, porquanto, desconhecendo o nosso modus operandi, o nosso modus vivendi, muitas vezes não consideras que o homem, acima de tudo, é espírito, alma, vibração, e que esse espírito, salvo, quer dizer, com exceção, salvo em casos excepcionais, se conserva o mesmo após a morte do corpo, com idênticos defeitos e as mesmas inclinações que o caracterizavam a face do mundo. Por isso que ele está dizendo que eles, os desencarnados, ficam muito gratos, muito felizes com todas as reuniões de evangelização, de estudo do Evangelho, de estudo do Livro dos Espíritos, de estudo do Livro dos Médios, de estudo da filosofia, entendeu?
eles ficam gratos com essas reuniões que nós fazemos aqui na Terra, como a nossa reunião que teve hoje do estudo do Evangelho, como essa que estamos fazendo agora do livro Emmanuel. Por que eles ficam gratos? Porque o homem que se encontra no plano espiritual, que a gente chama de espírito, mas não vamos esquecer que são homens, tá? Eles, salvo algumas exceções, são muito semelhantes a nós encarnados. Estão, a maioria, no mesmo grau evolutivo que nós, e necessitados de conhecimento, de esclarecimento. Então, quer dizer aqui, salvo em casos excepcionais, se conserva o mesmo após a morte do corpo. Então, ele diz assim, algumas exceções, quando o sujeito desencarna, ele vai para regiões superiores, mas são poucos. A maioria fica aqui, na nossa atmosfera espiritual, que, como já estudamos, é muito agradável. Então, ele diz, a maioria permanece, depois que desencarna, com os mesmos defeitos, as mesmas inclinações que o caracterizava a face do mundo. Então, ele diz aqui que tem gente que fica, né, falando, esse negócio é muita coisa de religião. Eles, não, é porque tem gente que é crítica, né? Que fica um círculo vicioso. Não, ele diz aqui, ó, só fala isso, que é bobagem, é coisa de igreja, só fala isso quem não conhece o modo de vida, modus vivendi, dos espíritos. Dos espíritos. Porque, como a gente já estudou, no plano espiritual tem muita gente orgulhosa, vaidosa, egoísta, planejando um ato de vingança, né? Com raiva de alguém que a prejudicou, usando, ainda carregando as paixões. Quando nós estudamos semana passada, lembra? Não foi segunda-feira, no Livro dos Espíritos, a questão das paixões carnais ainda, né? Preso às coisas da matéria. Só quem diz que é bobagem esse negócio, que é coisa de igrejeira, de gente da igreja, esse negócio de que no plano espiritual precisa estudar, é quem não conhece o modo de vida no plano espiritual. Aí ele diz aqui, conduzimos, portanto, frequentemente até o vosso meio, a fim de se colocar em contato com a verdade da sua nova situação, aqueles dos nossos semelhantes que aqui se encontram, ainda impregnados das sensações corporais. Então, quando a gente está fazendo um estudo como esse, como foi feito hoje aqui do Evangelho, os espíritos dirigentes, que eles têm um pouco mais de conhecimento que nós, conduzem para as nossas reuniões, seja online, seja na casa espírita, irmãos nossos que estão desencarnados, mas que são muito semelhantes a nós. É o que ele está dizendo aqui. Conduzimos, portanto, frequentemente até o vosso meio, quer dizer, até onde está acontecendo a nossa reunião, a fim de se colocar em contato com a verdade da sua nova situação, aqueles dos nossos semelhantes que aqui se encontram ainda impregnados das sensações corporais. Então, eles mandam esses espíritos para cá, para eles estudarem e terem noção do que aconteceu com eles. Por isso que ele diz aqui, a fim de se colocar em contato com a verdade da sua nova situação. Porque tem espíritos tão ligados às sensações corporais que ele tem dificuldade de entender que desencarnou. Então, eles são enviados para cá, para no nosso meio, aí eles vão olhar assim, e aquela mulher que está dando o curso, ela tem um corpo diferente do meu. Por que será? Por que será que o corpo dela é diferente do meu? Aí ele vai começar a entender. Por que eu não tenho mais um corpo igual ao do Alberto?
igual da Idelina, porque ele não está, aí ele vai entender. E eu não tenho mais corpo físico, ela tem corpo físico. O meu corpo é diferente. Aí ele vai começar a ter noção que ele desencarnou, que ele é um espírito, que ele morreu, no sentido que eles pensavam que morreu, acabou, que esse morreu não existe mais. Que o que morreu foi o corpo, mas que ele continua vivíssimo. E aí ele começa a receber instruções. Porque para a gente aqui na Terra, ainda é difícil entender que existe uma multidão muito, muito grande que não tem noção ou não quer aceitar, por isso finge ignorar, mostra indiferença, que desencarnou. A gente pensa que é só meia dúzia de 3 ou 4. A gente pensa isso, que aqueles que estão muito ligados às sensações corporais são pouquinhos, é pouca coisa. Não é. Os que têm noções bem construídas no mundo espiritual é que são poucos. A grande massa, não tem muito conhecimento, não. Nós, espíritas, temos esse privilégio. Alguns, mas tem gente que é espírita que ainda vai ficar surpresa. Agora, a maioria dos nossos irmãos achou que morreu, acabou, morreu, vai ficar dormindo, ou morreu, vai para algum lugar, ou acabou tudo. Virou fumacinha. E se deparam com um mundo muito parecido com o daqui. E eles ficam, que negócio é esse? Que ninguém falou disso para mim. Então, a grande massa ainda estão impregnadas das sensações corporais e precisam desse conhecimento. Quantos irmãos evangélicos nós temos no mundo, de outras religiões, que não têm a mínima noção desse mundo espiritual atuante? É muito maior o número do que aqueles que têm uma noção básica. E esses estão lá. E quando nós fazemos essas reuniões, por isso é sempre bom a gente ser bem didático quando a gente está dando nossos estudos, entendeu? Porque eles, como nós, não conhecem muita coisa. E eles têm a oportunidade de ouvir falar sobre isso. De olhar para vocês, olhar para eles e perceber que tem alguma coisa diferente aqui. E aí começa a perguntar. Entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. Que eles estão dirigindo sempre para as nossas reuniões grupos de espíritos, muito ligados ainda às sensações corporais, para serem esclarecidos. 30.1. A situação dos recém-libertos da carne, quer dizer, daqueles que desencarnaram há pouco tempo. Então, o capítulo 30.1 diz isso, a situação dos recém-libertos da carne, daqueles que desencarnaram há pouco tempo. Identificados de tal forma com a matéria, e os que desencarnaram há pouco tempo ainda estão muito ligados às sensações corporais, sentindo tão intensamente as suas impressões, as impressões da matéria, não se encontram aptos, preparados a compreender a nossa linguagem. E precisam ouvir a voz materializada daqueles que, cumprindo o desígnio do alto, ainda se conservam no exílio. Exílio quer dizer encarnados. Ele fala que a Terra é o exílio. Entendeu? Eles ainda precisam ouvir a voz dos que se encontram no exílio, aqui, encarnados, aguardando a alvorada de sua redenção, aguardando o momento de se libertar da carne. Então, olha o que eles estão dizendo aqui. Isso é uma revelação, gente. Eles estão dizendo aqui que muita gente que desencarna, quando chega no plano espiritual, não consegue ouvir o pensamento dos espíritos. Porque os espíritos falam como?
se comunicam como? Por telepatia, mente a mente, pensamento a pensamento. Consegue, eles não conseguem captar as ondas do pensamento. Ele precisa do som. Inclusive, quinta-feira, a gente vai falar de uma coisa muito interessante, e muito ligada para a gente ver como a coisa, os estudos são ligados. Ele precisa desse som da nossa voz. Por isso que é recomendado a vocês, quando estão em casa, fazer. Às vezes a gente faz vários estudos, escolhe um, pelo menos, o mais profundo, que normalmente é do Evangelho, né? Então, estuda sobre mediunidade, estuda sobre ciência, sobre espírito, e faz um estudo do Evangelho. Pega um texto sobre a vida de Jesus. Escolhe esse. Se você faz vários estudos e um deles envolve o Evangelho, ensino de Jesus, escolhe esse. Leia em voz alta. Faça uma interpretação de texto. O que Jesus, o que Emmanuel está querendo dizer com isso aqui? O que isso aqui pode ser importante para mim? Sendo importante para mim, vai ser importante para um monte de gente. Porque tudo que o Espírito fala, ele não fala só para mim. Ele fala para todo mundo. Você que acha que aquela mensagem está para você, nossa, isso caiu que deu uma luva para mim. Ele não fala assim, mas na realidade não é para mim, é para todo mundo. Por isso que você vê, o que isso aqui é bom, o que isso aqui quer me dizer, no que isso aqui vai me ajudar? Opa, se vai me ajudar, vai ajudar os outros também. Então, faça uma interpretação de texto em voz alta, faça a prece em voz alta, porque tem espíritos que precisam ainda ouvir a voz humana, o som da voz humana. Por isso que, às vezes, eu tenho aqui em casa uma coisa, de vez em quando eu ligo, tem até tempo que eu não tenho ligado, eu vou passar a ligar depois desse estudo. É isso aqui, ó, é um DVD, não é bem DVD, não, deve ser CD, audiobook, do Evangelho segundo o Espiritismo. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele vem aqui, ó, ele até cópia, vem aqui com 2 CDzinhos. Você pode botar aí no seu rádio, deixa tocando durante o dia, numa altura boa, que dê para você ouvir bem, e mais alguém ouvir. Entendeu? Liga. O Evangelho segundo o Espírito, liga lá. Fica você ouvindo e toda a massa ouvindo. Entendeu? Tem uns CDs também que é Momento Espiritual, a Presença Espírita, são os livros, né? E também tem CDs de mensagens, né? Mensagens de Chico. Tem vários CDs que tem mensagem, né? Vem com as mensagens. Até de vez em quando um desses, se você tiver, do Evangelho, né? Tem do Livro dos Médios, mas o Evangelho é bom. Momento Espírita, você tem os livros e tem CDs, Momento Espírita, normalmente é verde, vermelho, né, assim, de colorido. Bota um negócio desse para tocar dentro de casa, deixa tocando. Tu faz uma prece e coloca, e vai fazer as tuas coisas. Deixa tocando aquilo dentro de casa. Ó, Paulo não disse que a gente está cercado por uma multidão de testemunhas? As testemunhas vão ouvir. Vão sentar ali, vão ouvir os interessados. Os não interessados podem ir embora. Fez uma limpeza da casa. Os interessados vão ficar, vão ouvir, porque eles precisam do mecanismo de ouvir o som. Então, eles aqui, identificados de tal forma com a matéria, sentindo tão intensamente as suas impressões, não se encontram esses desencarnados aptos, quer dizer, preparados a compreender a nossa linguagem, a linguagem dos espíritos. E precisam ouvir a voz materializada daqueles que, cumprindo os desígnios do alto, ainda se conservam no exílio, exílio terra, aguardando a alvorada de sua redenção. Você pode também ligar a televisão no YouTube e assistir palestra. Não tem? Você bota lá no YouTube, ou o CD que você tem de palestras, ou do seu celular, vai lá no YouTube. Palestra do Haroldo Dutra Dias sobre o Evangelho. Tem para mais de 500.
Sermão da Montanha, o endemoniado de Nazaré, Maria de Magdala. Bota uma caixinha, se você tiver, bota numa caixinha de som, deixa lá tocando. Vai fazer as tuas coisas e fica ouvindo a palestra. Porque às vezes a pessoa tem coisas para fazer em casa, deixa a televisão ligada, tocando aquelas palestras maravilhosas. Não precisa ficar sentado no sofá olhando. Vai fazer suas coisas e deixa a palestra rolar. Bota no som alto e é isso aí. Entendeu? Aí ele diz aqui, é ainda reduzido, quer dizer, pequeno, o número dos que despertam na luz espiritual, plenamente consciente, quer dizer, conscientes da sua situação. São poucos aqueles que chegam ao plano espiritual sabedores da sua situação. Porque diminuta, pequena, é a percentagem de seres humanos que se preocupam sinceramente com as questões do seu aprimoramento moral. Esse item 30.1 é forte, hein? Está dizendo para a gente, é muito pouco o número de pessoas aqui na Terra encarnados preocupados com o aprimoramento moral, com a sua evangelização. A maioria dos desencarnados, nos seus primeiros dias da vida, além de tudo, quer dizer, na vida lá do plano espiritual, não encontram senão os reflexos dos seus péssimos hábitos e das suas paixões que nos ambientes diversos de outra vida os aborrecem e deprimem. A maioria, quando chega do plano espiritual, só encontra o quê? Apenas os reflexos da vida que tinha aqui. Porque é questão de faixa vibracional, né? A maioria só encontra o quê? Os seus, no início, né? Os seus semelhantes, aqueles ainda presos aos mesmos hábitos, às mesmas paixões que tinham aqui na Terra. E isso os deprime, os aborrecem. Porque muita gente morre achando que, quando eu morrer, vou ficar ao lado de Jesus. Entendeu? Muita gente acha isso. Quando eu morrer, eu vou para o paraíso. Quando eu morrer, eu vou lá para aquele céu lindo, com os anjinhos tocando harpa, as garças no lago pescando, vendo aquelas flores coloridas. Vou ficar relaxada, sem dor na coluna, deitada sobre uma nuvem bem fofinha. Não é assim? Muita gente pensa isso. Vou encontrar a vovó, mamãe, papai, meu anjo da guarda, vai estar lá batendo asinha assim, todo feliz porque eu voltei. Tem gente que ainda pensa, está preso a essas fantasias. Que decepção, gente. Que decepção. Aí diz aqui, o corpo, esse corpo aqui é o perispírito. O corpo das suas impressões físicas prossegue. Qual é o nosso corpo das impressões físicas? É o perispírito. Se eu estou desencarnado, não pode ser o corpo físico. Não pode ser mais o corpo físico. O corpo das suas impressões físicas prossegue. Perfeito. Fazendo-nos experimentar acerbas torturas inenarráveis sofrimentos. Então, o seu perispírito, repleto das sensações corporais, né? A gente pode botar aqui, né? O corpo das suas impressões físicas, a gente pode botar aqui um asterisco e colocar aqui, ó, repleto, né? Das sensações, repleto das sensações corporais, prossegue com o espírito perfeito, fazendo ele desencarnado experimentar acerbas torturas inenarráveis, quer dizer, terríveis sofrimentos.
Eu trouxe aqui olha, esse item 30.1 é maravilhoso. Emmanuel aqui nos dá uma lição espetacular, como ele sabe fazer, né? Então, eu vou partilhar com vocês agora um texto do livro Vozes do Grande Além, de Chico. Vozes do Grande Além. Deixa eu até ver se eu tenho ele aqui. Eu acho que tem só para mostrar para vocês. É o que tem. Vai ficar difícil achar. Peraí. Vozes do Grande Além. Eu só queria mostrar a capinha dele. Depois eu acho. Vozes, é que são tantos. Peraí. Vozes do Grande Além. Eu diria assim, a coluna já deu o sinal da sua graça. Não está aqui, depois eu acho. Vozes do Grande Além. E eu trouxe um texto aqui desse livro. Se vocês puderem, se vocês tiverem esse livro, Vozes do Grande Além, eu vou ver se eu mando o PDF para vocês. Procurem ler esse capítulo. É o capítulo 3, que tem por título Ensinamento Vivo. Ensinamento Vivo, tá? Era para ele estar aqui, Vozes do Grande Além. Deixa eu ver aqui. Ele saiu daqui, ele é lá do centro, Vozes do Grande Além. É o capítulo 3, Ensinamento Vivo. É o depoimento do Espírito Maria da Conceição. O nome do Espírito é Maria da Conceição. E ela diz assim: administrais o esclarecimento junto às almas desgarradas do trilho reto, e determinam nossos instrutores, vos diga a todos, encarnados e desencarnados, daquele esclarecimento vivo que nos é imposto pelas duras provas da vida, quando não assimilamos o valor da palavra enquanto é tempo. Então, ela está dizendo aqui, administrais o esclarecimento, junto às almas descarradas do trilho reto. Então, é o que o Emmanuel falou. Temos que buscar, né, levar o nosso conhecimento, aquele que nós já temos, mesmo não sendo muito, para as almas desgarradas do trilho reto. Isso é o que determinam nossos instrutores, tá? Por isso que o Emmanuel disse aqui que eles ficam muito felizes quando nós conversamos, falamos sobre o Evangelho. Aí ele diz assim, ele diz assim, e para todos, encarnados e desencarnados. Então, nós, que já temos um pouco de conhecimento, temos a obrigação de levar o nosso conhecimento aos encarnados e desencarnados, tá? Por quê? Olha o que ele diz aqui. Administrais esclarecimento junto às almas desgarradas do trilho reto, aqueles que estão em desequilíbrio, e determinam nossos instrutores, vos diga a todos, leve esse conhecimento para todos, encarnados e desencarnados, daquele esclarecimento vivo que nos é imposto pelas duras provas da vida, quando não assimilamos o valor da palavra enquanto é tempo. Quer dizer, se a gente não aproveitar agora para aprender, a gente vai aprender sim, depois que desencarnar, de uma outra forma muito mais dura, muito mais dura. Então, quem hoje não está se esforçando para aprender, vai aprender sim depois. Então, que a gente leve esse esclarecimento para esses espíritos, para facilitar a vida deles, para ajudá-los. Aí ela diz aqui, olha a situação dela, Maria da Conceição. Ela diz aqui, paralítica, surda, muda e quase cega. Não era surda para as vozes que me acusavam na profundez de minhas dores, da consciência. Não era paralítica para o pensamento que se movimentava à distância de minha cabeça flagelada.
Não era muda para as considerações que me saltavam do cérebro, e nem cega para os quadros terrificantes do plano imaginativo. Agora eu vou pular os 2 parágrafos aqui. Mas a doutrinação regeneradora, que não recolhi da palavra de quantos me ampararam noutro tempo, com amoroso aviso, fui constrangida a assimilá-la sob rude tacão de atrozes padecimentos. Então, ela fala aqui que lá no passado ela foi orientada, ela foi evangelizada, mas ela não deu atenção. Por isso ele diz, mas a doutrinação regeneradora que não recolhi, quer dizer, ela ignorou. Da palavra de quantos me amparavam, no outro tempo, com amoroso aviso, fui constrangida a assimilá-lo, quer dizer, fui forçada a assimilar, a aceitar, sob o rude tacão de atrozes padecimentos. Quando a lição do Senhor é recusada por nossos ouvidos, quando você não quer aprender, não quer aprender e colocar em prática os ensinos do Senhor, ressurge invariável em nós mesmos, na forma de provação necessária ao reajuste aos nossos destinos. Quer dizer, se você não vai pelo amor, vai pela dor. Por isso que ela disse, reencarnou, cega, surda, muda, paralítica. Né? Quando ela recusou ouvir a palavra do Senhor, essa lição ressurgiu da vida dela, na forma de provação necessária ao reajuste de nossos destinos. Agora eu vou saltar aqui um instantinho para o outro texto, que é ainda da palavra dela. É um outro capítulo aqui. Aqui é o capítulo 64, no trato com os sofredores, do nosso irmão Efigênio S. Vitor, que já citamos no outro dia. Mas então vamos começar aqui, ó. O Efigênio diz assim, aquele foi o depoimento da Maria da Conceição. Aqui ele diz, a amnésia temporária que nos é imposta durante a reencarnação, a maneira de supremo recurso da lei divina para acomodar-nos à mente firmiça, a extirpação dos males profundos que nos atormentam a alma, não nos exime, quer dizer, não nos livra da cortesia e do respeito para com os seres que nos compartilham a sorte. É aquela coisa, né? Eu não lembro do que eu fiz, mas isso não quer dizer que eu não tenha que ter educação, cuidado, e que eu tenho e amor ao próximo, tá? Não é porque eu não lembro que está tudo liberado. Daí procede o imperativo de muito carinho, prudência e ponderação na abordagem das mentes desequilibradas que nos visitam. Então, ele está falando aqui, no caso da mesa mediúnica, né? Aqueles espíritos que chegam para ouvir a palavra, né? A gente tem que ter muito carinho para com eles. A sessão multiúnica para socorro a desencarnados, padecentes, pode ser comparada a uma clínica psiquiátrica, funcionando em nome da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. O doutrinador ou os doutrinadores são médicos e enfermeiros, com obrigações muito graves para com os necessitados e pacientes que os procuram. Não podemos esquecer que o desencarnado dessa condição, transportando imensos conflitos em si próprio, é assim como pilha ressecada, com perda quase absoluta de potência elétrica, acolhendo-se numa pilha nova, carregada de energia, o médio, a que se ajusta, fazendo retinir a campanha das manifestações sensoriais, de modo a reequilibrar-se com a eficiência possível. O médico sensato, que é o doutrinador, né? Frente ao enfermo que lhe pede auxílio, de certo não entrará em pormenorizadas indagações quanto a deslizes que terá esse espírito cometido por infortúnio da própria situação. Nada de querer saber os detalhes, assim, porque eu causei desgraças da vida alheia. Nada de querer saber, vem cá, você matou quantos? Quando foi? De dia, de noite? Matou o quê? A facada? Tá com fogo? Nada de querer saber esses detalhes, né? Também não usará
franqueza destrutiva. Não, você cometeu um crime, tem que pagar, vai pagar, sabe? Cuidado com isso. Saberá dosar a verdade, veiculando através da água-viva do amor, suscetível de regenerar os tecidos lesados por moléstias indefiníveis. Não precisa, não, comigo eu vou logo jogo a verdade da cara dele. Nada disso. Invocará a essência do socorro divino, né? Fará preces que palpitem toda a natureza, estimulando-lhe assim a confiança. Situá-lo-á no otimismo, na alegria e na esperança, a fim de que o poder curativo do Criador, em cada célula viva, possa entrar em ação. Né? Então, haja com aquele irmão como gostaria que agissem com você se você estivesse no lugar dele. E o doutrinador, na Assembleia Mediúnica, é um agente, quer dizer, é semelhante ao médico, é um agente da mesma espécie, atendendo a uma dupla de pacientes, que no caso vem a ser o desencarnado doente e o médium que o abriga. Então, o doutrinador, quando ele está ali falando, na realidade, ele está falando para o espírito que está dando a comunicação, e o médium também está ouvindo. O médium também está ouvindo, né? Então, ele está atendendo aos dois. Aí ele vai dizer aqui, pois que qualquer golpe vibrado sobre a entidade comunicante, quer dizer, qualquer golpe vibrado sobre o espírito, percutirá de modo imediato sobre a organização perispirítica do instrumento de serviço. Então, se o doutrinador for agressivo, mal educado, cruel com o espírito, toda essa energia que não é boa vai repercutir sobre o médium. É por essa razão que muitas vezes o doutrinador não se. É por essa razão que, muitas vezes, se o doutrinador não se precata, quer dizer, não se cuida, né? Não se prepara contra semelhantes perigos, o medianeiro humano, não obstante, amparado por benfeitores responsáveis, costuma retirar-se da tarefa assistencial, predisposto a perturbações orgânicas, porquanto, entre a organização medianímica, que auxilia, e o doutrinador que esclarece, se entrosam elos sutis de força em torno do necessitado, que está recolhendo recursos de que precisa, a fim de refazer-se. Então, se o doutrinador não tomar cuidado com o trato com o espírito, com a forma de conversar, de passar orientação para o espírito, ele pode atrapalhar, incomodar, lesar até o médium, deixando o médium indisposto, porque essa palavra agressiva é carregada de uma energia deletéria, né? Quando a gente é agressivo. Aí eu lembro daquele livro do irmão Jacó, né? Você ficar acusando o espírito, mas você errou, você vai ter que pagar pelos seus crimes. Então, a palavra desse doutrinador que fala assim é carregada de amargura, de dureza, né? De falta de amor. Isso não vai afetar só o espírito, vai afetar também o médium, porque o médium está ali imantado, como nós já estudamos, ao espírito, perispírito a perispírito. Então, a energia que vai ao espírito passa pelo médium, e pode deixar, né, registros no médium. Porquanto entre a organização medianímica, que auxilia, e o doutrinador que esclarece, se entrosam elos sutis de força em torno do necessitado que está recolhendo o recurso de que precisa a fim de refazer-se. O desencarnado sofredor, do momento em que se comunica, permanece dessa forma temporariamente, quase na posição de um filho espiritual das forças conjugadas do doutrinador e do médium.
Eis aí a razão porque devemos prezar com mais veemência a responsabilidade nos serviços desse temor. Por isso que é importante que o doutrinador estude o Evangelho de Jesus, sabe? As passagens evangélicas, para ver como Jesus conversava com as pessoas, para perceber a mansuetude de Jesus, apesar de muitas vezes ser firme, mas é uma firmeza com amor, sem dureza. Como os amigos, os discípulos também, né? Na casa do caminho, João, Pedro, como eles atendiam as pessoas, sem querer saber com profundidade os erros que se cometeram, com muita indulgência, benevolência, tolerância. Então, o Evangelho traz isso, esse banho de amor. E é isso que o doutrinador tem que colocar, sem aquele pieguismo, tá? Mas aquele amor, lembrando sempre disso. Como eu gostaria de que me recebessem, como eu gostaria que me atendessem. É dessa forma que eu vou fazer, tá? Então, diz aqui, ó, fazem-se indispensáveis a serenidade e a tolerância. E em qualquer fase mais complexa do esforço protecionista, recordemos a oportunidade da prece como medicação inadiável para que a bênção de mais alto se registre na obra de solidariedade cristã que nós propomos efetuar. Vou fazer uma digressão aqui. Vamos pensar o seguinte: nós estamos aqui encarnados. E, às vezes, quando você liga uma televisão, você pega um jornal, ou você vê uma notícia, tem lá uma coisa dantesca, terrível, como hoje eu vi duas. Dantesca e terrível. Logo que eu li aquilo, nossa, eu fiquei, meu Deus. Se existe pessoas, aí eu vou usar a palavra, mas não nesse sentido que a gente usa, miserável, não no sentido de, aquele sentido, como eu vou dizer assim, está me faltando a palavra, de crítica, de maldade. Tu é um miserável. Não nesse sentido. No sentido real da palavra. Miserável. Né? Miserável. Se você for ao sentido verdadeiro da palavra, tá? Não nesse sentido que a gente usa para diminuir as pessoas. Eu até coloquei aqui, ó, miserável. É, deixa só, eu estou pegando aqui porque eu quero ter aquela pessoa, né, que realmente se colocou numa situação de total falta de amor do coração, aquela pessoa pobre de sentimentos, tá? Aquela pessoa realmente que se entregou a toda a miséria moral. É nesse sentido que eu estou falando. E não nesse sentido que as pessoas usam para agredir os outros. No sentido próprio da palavra. Aquele mendigo espiritual, mendigo moral, aquela pessoa que se colocou numa situação que vai ter que passar muito tempo para conseguir vencer essa dificuldade toda que ela se colocou, né? É aquele mendigo espiritual total. Eu vi duas pessoas, sim, hoje, duas notícias. A primeira coisa que me veio é, sabe, aquela coisa que vem assim, tipo, eu queria que eles desaparecessem, que eu queria que eles, sabe, fosse queimar no quinto dos infernos. Que vem logo aquela ideia nossa, né? Eu queria que ele fosse queimado no quinto dos infernos para sempre, que nunca mais tivesse a oportunidade de voltar. Mas aí depois eu parei e disse assim: não, 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 não. Não é nada disso. Não é nada disso. Essas duas criaturas são criaturas extremamente infelizes.
Essas criaturas se colocaram numa situação de tanta infelicidade que elas vão ter que levar muito tempo para poder se recuperar. Porque os crimes que elas praticaram foram tão graves, tão graves, tão graves. E o que é que essas pessoas merecem de nós? A primeira sensação minha que veio foi o quê? Repúdio. Depois eu falei, não, não. Aí eu pensei, o que Jesus teria por essas criaturas? O que qualquer espírito com mais sabedoria do que eu teria para essas pessoas? Compaixão. A, a mais pura compaixão. Então eu pensei, eu preciso orar por essas pessoas. As vítimas, né, sim, precisam de prece, mas eles precisam mais, muito mais de preces. Entendeu? Se eu tivesse que, por algum motivo, alguém dissesse assim, ó, você só pode orar ou pela vítima ou pelo agressor, não pode escolher os dois, não pode orar pelos dois. Quem escolher um, eu teria que dizer, não, então só vou orar, já que eu tenho que escolher, ore pelo agressor, porque eles se colocaram numa situação tão dura que vai levar esses espíritos, pelo que eu conheço, a um mar de dor e sofrimento, como disse Emmanuel aqui, inenarráveis. Então, ele disse aqui no final do 30.1, o corpo das suas impressões físicas, do seu perispírito, prossegue com eles quando eles são vivos, né? Estão encarnados, mas quando eles desencarnarem, vai prosseguir perfeito, fazendo-os experimentar acerbas torturas e terríveis sofrimentos. Porque é barbárie aquilo que eles fizeram. Então, essas pessoas precisam, precisam, e muito, e desesperadamente, da nossa compaixão, da nossa prece. E é isso, tá? E o doutrinador precisa ter, e todos nós. Fazem-se indispensáveis a serenidade e a tolerância. E em qualquer fase mais complexa do esforço protecionista, recordemos a oportunidade da prece como medicação inadiável para que a bênção de mais alto se registre na obra de solidariedade cristã que nos propomos efetuar. Se você contar a história desses dois seres humanos, que são nossos irmãos, filhos de Deus, o que eles fizeram, para qualquer pessoa, ou para a grande maioria, as pessoas vão dizer para ele, dizer assim, eles merecem a pena de morte. Eles merecem ser esquartejados, linchados e outras coisas assim. E aí você vai ter que dizer não, não. Eles precisam da nossa indulgência, da nossa benevolência, da nossa compaixão, da nossa prece. Nessa altura, quem vai ser lixado vai ser você. Mas é isso que eles precisam. E é isso que o estudo do Evangelho nos mostra. Por quê? Porque nós, um dia, já estivemos na posição deles. E foi isso que nos foi oferecido, indulgência e benevolência. Então, façais ao outro o que te fizeram. Entendeu? Por isso, aqui diz o nosso irmão, né? É, é, Egídio, né? O nome dele? Acho que é Egídio. Não nos esqueçamos, assim, de que na comunhão com as mentes torturadas, e essas são, já libertas do vaso físico, esses estão encarnados, mas tem aqueles desencarnados, é imprescindível aprendamos com Jesus a servir com paciência e carinho, para que a nossa máquina de trabalho não se resseque por falta de combustível, da humildade e do amor.
Então, gente, aí eu digo assim, é fácil, Efigênio mesmo, esse Vitor, né? É fácil isso? Não é não, não é não. E hoje eu tive essa prova, porque quando eu li aquilo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi soltar a bomba, pelo que eu li assim, né? E nem fui, veio assim, sem querer ouvir. E aí, depois eu parei, volta, rebobina. E pensa, qual a atitude de Jesus perante esses irmãos? Aí você, opa, é essa que eu tenho que ter. Por mais difícil que seja para você, no grau evolutivo que a gente se encontra, né? Ter esse pensamento. E saber que você não vai ser compreendido. Não vai ser compreendido por muitos que estão caminhando ao nosso lado. Mas não interessa se vão ou não compreender a gente. A nossa atitude tem que ser a mesma que Jesus teria. Orar pelos que sofrem, pelos mais miseráveis. No sentido dessa palavra miserável, tá? Daquele paupérrimo de moral, de amor do coração, né? Aquele que é capaz de fazer. Porque a maior atrocidade não foi o que ele fez com o outro, foi o que ele fez com ele mesmo. Essa é a pior atrocidade. O que eles fizeram com eles mesmos. Essa é a pior coisa que a gente faz. Por isso que eu digo, são os mais miseráveis, aqueles que fazem as piores atrocidades consigo próprio, se jogando num oceano quase infinito, forma de falar, né, que a gente sabe que a dor não é, o sofrimento não é infinito, mas dá a sensação de infinita quando ela é muito grande, né? Vamos passar aqui para o item 30.2 para a gente poder encerrar nossa aula de hoje. As exortações evangélicas. As exortações evangélicas são, pois, lenitivos. É isso que eu falei, os ensinos evangélicos. São, pois, lenitivos, bálsamos de muitos padecimentos morais, de muitas dores amaríssimas quer dizer, muito amargas, que acompanham as almas após a travessia da morte, cheia de sombras ou de claridades. Há sofredores a aliviar, o número de espíritos em sofrimento necessitando da nossa prece é muito grande. Ignorantes a instruir, sedentos de paz e de amor. Quando assim acontece, é natural que o tempo seja dedicado à nobre tarefa de espalhar a luz do ensino e do conforto espiritual. Se nós sabemos que estamos num mundo onde há muita dor, muito sofrimento, muita miséria, é importante que grande parte do nosso tempo seja dedicado a espalhar o Evangelho de Jesus pelo mundo, que é a luz espiritual, o conforto espiritual. Mãos à obra. Numa assembleia dos que se consagram ao estudo das ciências, é natural a discussão sobre a matéria cósmica, sobre a onda hertziana, mas ao lado da turma dos infelizes, é preciso mostrar a estrada da regeneração e da verdadeira aventura. Então, numa assembleia, numa reunião de cientistas, né, que estão tratando de questões da ciência, da medicina ou da filosofia, se for uma reunião de filósofos, é normal você falar desses assuntos, né, da ciência, da filosofia. Mas ao lado, você estando ao lado, que é o que a maioria de nós estamos, de um grupo de pessoas sofredoras, infelizes, miseráveis, né, que destruíram a própria vida, é preciso mostrar a estrada da regeneração e da verdadeira aventura. É preciso consolar. E o melhor consolo é através de quem? Do Evangelho de Jesus.
O espiritismo não é somente antídoto, vacina, podemos dizer, né, para as crises que perturbam os habitantes da Terra. Os seus ensinamentos salutares, saudáveis e doces reerguem nos desencarnados as esperanças desfalecidas à falta de amparo. O estudo do Evangelho, a reflexão evangélica para esses espíritos em alto sofrimento é aquele bálsamo, é aquela gota de esperança de que dias melhores virão, né? Então, são, como ele diz assim, os seus ensinamentos salutares e doces reerguem nos desencarnados as esperanças desfalecidas, a falta de amparo e de alimento, que muitos desses espíritos acham que acabou para eles. Eles vão viver desse inferno eternamente, que eles nunca serão perdoados. Muitos pensam isso, né? É aí que a doutrina edifica os transviados do dever e os sofredores saturados desses acervos, desses imensos remorsos que somente as lágrimas fazem desaparecer. Então, a doutrina é aquele remédio, é aquela orientação que vai fazer com que aquele que está caído na lama, no pó da estrada, no fundo do poço, desalentado, desesperado, a doutrina vai trazer para eles aquela luzinha. Meu filho, isso passa. Se você buscar Jesus, se você olhar para o alto, se você confiar, isso passa, isso se corrige. Aí eu lembro, quem já viu o filme, que eu gosto demais, Barrabás com Anthony Quinn, com o Anthony Quinn, é o mais antigo. Nem sei se passa, porque já tem versão nova, mas esse com Anthony Quinn, quando ele está preso, crucificado, vai ser queimado vivo, ele ainda está, naquele momento que ele está preso ainda, ele foi preso, ele ainda é orgulhoso, rebelde, ainda não aceita nada. Mas ele já passou por tanto sofrimento, foram quase 30 anos de sofrimento depois que Jesus morreu. São quase 30 anos que ele vivo, só sofrendo, 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 mas sempre o orgulho mantendo ele assim, né? Naquele momento final, que ele está na cruz, e que o soldado vem com a tocha para acender a fogueira, ele, de repente, ele teve um amigo cristão, né? Que falava as coisas para ele, mas ele não queria ouvir. Mas a semente foi plantada, foi plantando, plantando, plantando. E naquele momento ali final, ele, de repente, em vez de se manter assim, ele olha para cima. O céu está estrelado, é a noite, ele olha para cima, e naquele momento você vê, eu não me lembro mais que o filme eu vi há muitos anos, se ele fala, ou se você percebe o pensamento dizendo: Senhor, eu entrego ao Senhor a minha alma. E a impressão que eu tive foi que ele falou isso. Eu não sei se ele falou, mas na minha mente ele falou isso. Porque no momento que ele fala aquilo, ele baixa a cabeça e morre. E ele não estava ferido. Ele tinha sido chicoteado, mas não estava ferido. Ele era um homem muito forte. E aí o soldado vem e acende a fogueira. Só que ele não vai ser queimado, porque ele morre, ele está morto. Entendeu? Então, no momento que ele entrega a alma a Deus, que ele se rende ao Senhor, é aquela coisa que diz assim: ele não precisa mais passar por nenhuma tortura, pela tortura do fogo. É como Jesus chegasse e dissesse assim: vem, meu filho, agora comigo. E ele é muito lindo, sabe? Ele olha para cima e vai baixando a cabeça assim, e a cabeça dele cai. E aí o fogo começa a subir, mas ele já morreu. E o corpo dele vai ser queimado. Entendeu? Então, o Evangelho vai trazer o consolo. E foi o que ele recebeu ao longo dos anos, quando ele estava prisioneiro com esse companheiro cristão. O companheiro sempre dava para ele gotas do Evangelho, sabe? Contava para ele história, ele fazia assim, fingia. Um dia o companheiro falou para ele assim: eu posso fazer
uma marca em você, que é o peixe, né? Acho que é a marca do peixe que eles usavam, tipo uma tatuagem. Ele olha assim, se quiser, faz aí. Pode fazer, entendeu? Pode fazer. Tipo, você está me ligando. Pode fazer naquela coisa de duro, né? Tá, pode fazer, pode fazer. Porque quando ele é preso, o que identifica ele e o que leva ele à prisão é que quando eles pegam, eles veem a marca. E você é cristão, ele diz, eu não sou, não. Olha aqui a marca em você. Aí ele é levado, aí no final ele se entrega ao Senhor. E naquele momento ele morre. Então ele não passou pela tortura do fogo, entendeu? Porque ali ele, tudo aquilo que o amigo tinha dito para ele ao longo dos tempos que eles ficaram presos, foi plantado aos pouquinhos, e naquele momento ele compreendeu. E aquilo trouxe para ele essa certeza de que, essa esperança. E aí ele morre. É lindo, lindo. Para a gente encerrar, vou pegar aí a Ivone Pereira, no livro Devassando Invisível, né? É no capítulo, deixa eu pegar aqui, Sutilezas da Mediunidade, no item 6, 10º parágrafo. Sutilezas da Mediunidade, item 6, 10º parágrafo. Diz assim, Ivone do Honório Pereira: sentimos grande compaixão e ternura por esses espíritos. Que espíritos? Aqueles espíritos obsessores, né? Aqueles espíritos mais terríveis, aqueles espíritos vingadores, tá? Por esses espíritos. Aí ela diz: sentimos grande compaixão e ternura por esses espíritos. Geralmente foram, no passado, grandemente ofendidos, no passado reencarnatório, por suas vítimas atuais, ou mesmo na existência vigente, ou até na última encarnação. São, acima de tudo, grandes sofredores, tristes e frágeis, dominados por angústias e terrores indescritíveis. Protegê-los por meio das nossas preces, enternecidas, elucidá-los, quer dizer, esclarecê-los com nossos conselhos diários na conversação telepática ou nos nossos estudos em voz alta. Envolver seus infortúnios com a fraternidade sorvida nos evangelhos. É também servir a Jesus e propagar sua doutrina, porque é recuperar a ovelha transviada para o redil do bem. Que o Senhor falou: nenhuma ovelha se perderá. Ao reencarnarem, essas almas, que também são emanações do Todo-Poderoso, procurarão um berço natal em ambientes espíritas, agradecidas pelo socorro que receberam dos adeptos da magna ciência, que é o Espiritismo, que é o Evangelho, e esperançadas na própria redenção que lhes acena dos códigos imortais do Espiritismo. Que os médiuns espíritas cristãos não se arreceem deles, não tenham medo deles. Nenhum mal lhe ocasionarão se eles próprios, os médiuns, se harmonizarem com a luz. Então, se você vive buscando se esforçar para se melhorar e se harmonizando com a luz, não tem que ter medo deles. Medo você só tem que ter se você viver o quê? Na frequência deles, né? E que os amem e protejam, como quereríamos que todos nos amassem, se nos víssemos nas suas deploráveis condições. Então, Ivone Pereira, aqui, ao final desse item 6, ela, nesse último, penúltimo, né, e último parágrafo, ela dá uma lição, né, ratificando, né, confirmando o que Emmanuel nos trouxe aqui.
nesse item 30.1 e 30.2, sobre as exortações evangélicas. Por isso que na nossa oração a gente manda aquela mensagem, né? Que Ivone Pereira pede a todos os dias, né? Que a gente manda, que vai acabar até o livro Caminho, Verdade e Vida, vai começar o pão nosso, né? É o pão nosso que vai começar agora. Por isso que ela está sempre pedindo para a gente. Ela diz aqui, ó, inclusive amanhã que começa o Pão Nosso, ela diz aqui, ó, que para a gente ler uma página, a partir de amanhã vai ser o livro Pão Nosso, né? Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Vai ser esse aqui, ó, Pão Nosso, a partir de amanhã. Minha Verdade e Vida acabou. Ela diz o quê? Para que a gente faça uma prece pelos espíritos, e ela frisa assim, muito sofredores, principalmente os obsessores mais cruéis, porque isso é uma prova de amor por esses irmãos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Nós temos ainda aí uns 5 minutinhos. Alberto, Carmen. Então, a gente não tem ideia, né, desse sofrimento. A gente não tem essa noção desse sofrimento deles. Não temos, não temos. De como eles estão sofrendo. A E, ignorância provoca muito sofrimento. e a gente, nesse movimento, né, de socorro, né, é muito importante, né? Porque, quiçá, não sabemos se no passado já não fomos ajudados também, Isso né? aí, isso mesmo. Com Nós certeza, estivemos com certeza. Porque a gente precisando desse reforço aí. Por isso Nossa, que, quando a gente lê Memória do Suicida, que a gente vê que a Falange de Maria socorre, né? Os suicidas levam para o hospital lá, criado por Maria. E aí eu tenho um carinho muito grande por esse espírito, independente da questão relacionada à Igreja Católica, não tem nada a ver. É o reconhecimento da importância desse espírito como socorredora dos infelizes, né? E tantos no movimento espírita não entendem isso e colocam que isso aí, se reportar à Mãe Santíssima, a Maria de Nazaré, requisitos de influência da igreja. Não é isso, não A é. gente, ó, entra por aqui, sai por aqui, sabe? De uma. Faltam-nos palavras para dizer o que é isso. Né? Faltam-nos palavras. Espírito super elevado, talvez já seja até um espírito puro, né? De uma elevação que trabalha socorrendo os sofredores. Então, as pessoas ainda ficam presas a essas questões pequenas. São as questões pequenas. Né? Realmente, todos esses espíritos que fazem esse trabalho maravilhoso, lindo, são merecedores do nosso amor, do nosso respeito. Né? A gente, para falar sobre eles, a gente tem que falar com muita sabe, encher a boca de muito amor para falar sobre um espírito como esse, e não ficar preso às questões pequenas do mundo. São questões de rivalidade, de religião. As pessoas não conseguem ainda, né? Por isso que eu digo que muita gente, quando desencarnar, vai se encontrar do plano espiritual ainda preso a essas questões, né? A essas questões pequenas. São questões pequenas do nosso mundo, né? Que o trabalho é maravilhoso desses espíritos. E lá, no plano espiritual, não tem essa coisa da religião. A religião deles é o amor, é Verdade. Jesus. E esse trabalho, gente, é o trabalho que eles nos propõem a fazer aqui na Terra. Por isso que hoje, para mim, quando eu me deparei com essas duas notícias que me chocaram muito, né? A primeira sensação minha foi, sabe, repúdio. Depois eu parei e disse, não,
Não é assim. Aí eu lembrei, e se Jesus estivesse aqui ao meu lado, como, como ele faria? É isso que eu tenho que fazer, eu já sei o que ele faria. É o tal do eu já sei o que ele faria. Porque é o que está no Evangelho. Eu já sei o que ele faria. Então, independente do que eu penso ou deixo de pensar, eu tenho que fazer o que ele faria, entendendo por que eu tenho que fazer o que ele faria. Não é só fazer o que ele faria, é entender por que eu tenho que fazer o que ele faria. Porque esses irmãos são nossos irmãos, filhos de Deus muito amados, que estão temporariamente equivocados. Porque não vão estar equivocados por resto da vida. E que resgatarão, através de dores acerbas, como diz Emmanuel, né? O passado delituoso. São os próprios, são os seus autoagressores. Que é infelicidade maior do que essa? Porque a vítima foi triste o que aconteceu, claro que foi. Mas a partir do momento que ela desencarnou, ela está livre da carne, vai ser amparada pelos amigos espirituais, né? Vai ser levada para as regiões, para hospitais, vai receber todo o amor, todo o carinho, né? Vai ter a recuperação necessária nos braços de espíritos bons, amigáveis, que vão fazer aquele tratamento com ela, para ela poder, né? Não ficar ligada à dor, ao sofrimento que teve antes de morrer. Vai ser envolvido em muito carinho, muito amor, vai ser recebido pelos amigos espirituais. E aquele que praticou o crime e que não desencarnou? Porque se desencarnasse, era outro problema. Era outro problema. Mas que está aqui. Vai ter ser punido pela lei da terra, vai ser visto pelos seus pares, pela sua própria família, como um ser da pior qualidade, vai sofrer um martírio muito grande na prisão, que a gente sabe, né? Que lá dentro da prisão não tem misericórdia, eles são altamente agressivos, e talvez até, a gente não saiba, dependendo do desespero que a pessoa faça, tire até a própria vida. Que acontece em alguns, né? Com medo do que vai enfrentar, se desespera e tira a própria vida, achando que não vou passar por isso, não. Então, o que a gente sabe é que nos próximos anos, que eu não sei quantos serão, esses irmãos vão sofrer muito. Vão sofrer muito. E talvez não tivessem a mínima noção do sofrimento que estavam conquistando para si quando fizeram isso. A ignorância os tomou. Porque se soubessem do mínimo do sofrimento que iam passar, talvez não tivessem feito o que fizeram. Não tivessem. Que aí seria loucura total. Fizeram porque ignoravam a verdade. Daí, o, o que eles merecem de nós é a compaixão e a nossa prece. Por mais difícil que sejam para as outras pessoas compreenderem isso. Né? Vão chamar a gente de louco, vão chamar a gente de tudo. Mas a gente sabe o que tem que fazer. Orar, como diz Ivone, pelos muitos sofredores, porque eles são sofredores. E o Senhor ama a todos eles, como ama a nós. Então, meus irmãos, ó, semana que vem, dia 6/6, vai ser, vamos começar aqui no 30.3, a lição das almas, tá? Bem, meus irmãos, eu acho que a aula de hoje foi muito boa, né? O tema, o assunto, muito rico, verdadeira lição para todos nós. Eu vejo como, para mim, foi uma lição, uma grande lição, que a gente vem aprendendo e, quando Emmanuel nos convida, né? Fazer esse trabalho de esclarecimento, a gente pode fazer dentro da nossa casa. Quando você abre uma página do Evangelho, uma página do Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Via de Luz, Ceifa de Luz, leia em voz alta, faça uma prece em voz alta, faz a sua interpretação de voz alta, porque nós estaremos ajudando, primeiro a nós,
depois aqueles que mais necessitam. E aí a gente se soma à falange dos trabalhadores de Jesus. E isso traz uma grande alegria para a espiritualidade. Bom, então nós vamos encerrar aqui a nossa aula da noite de hoje. Daqui a pouco vem a nossa irradiação, né? Eu vou pedir para a nossa irmã Iraci fazer a nossa prece e agradecimento. Lembrando do nosso painel, tá, gente? Dia 3, segunda-feira. Tem que tirar minha folhinha aqui. É dia 3 de junho. Iraci, por favor. Nesse instante que encerramos os estudos de hoje, muito gratos a Emmanuel, a Dona Ivone, a toda a espiritualidade que nos assiste, que nos incentivam, que nos apoiam, que nos dão força e energia para continuar nossa caminhada. Vamos rogar à espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, pelo planeta. Um planeta que está em sofrimento, seja no Brasil, em Israel, na África, enfim. O planeta todo está em sofrimento, toda espécie de sofrimento, seja com enchentes, seja com vendavais, seja com guerras, seja toda espécie de sofrimento pelos quais o nosso planeta em transformação está passando. É um sofrimento que dói em todos nós, porque são nossos irmãos. Então só nos resta pedir ao Pai, ao nosso Mestre, que ilumine esses corações que estão em desespero, que perdem a fé e perdem a confiança, que sejam iluminados e fortalecidos, porque nós estamos passando por situações pelas quais devemos e temos que passar. São lições para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, rogamos ao Pai que fortaleça todos nós, em especial todos os nossos irmãos que estão sofrendo sem ter compreensão do porquê de tudo isso. Pai amado, nos abençoe, nos guiando e iluminando os nossos caminhos nessa nossa jornada, por vezes tão difícil e sofrida. Nos fortaleça, nos abençoe e que nós nunca percamos a nossa coragem, a nossa fé e a esperança em um mundo melhor, porque ele virá. Demora, mas ele virá, com certeza. Obrigada, Pai, por mais esse dia. Nos abençoe e que todos nós tenhamos uma noite de descanso e nossos corações sejam acalentados pelo amor de nosso Mestre e de nossa Mãe Santíssima. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Um bom trabalho para todos vocês. Carmen, eu vou passar para você, tá? Que a Denise não está aqui. Eu vou passar para você.